Bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, Senhor. Bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, o Senhor. Bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, Senhor. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus, ao meu Deus, cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus. Minha alma espera só em Deus, eu espero só em Deus, porque dele vem a minha esperança. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem minha salvação. Eu me alegrarei para sempre no Senhor, porque dele vem a minha salvação. Eu me alegrarei para sempre no Senhor. Senhor Deus, nós queremos bendizer o teu santo nome. Nós queremos te agradecer por tudo, por nossas vidas. Nós queremos te bendizer, te louvar pelo que tu és, pelo que tu tens sido para nós. Tu és a nossa rocha, tu és a nossa fortaleza, seguro bem presente nas tribulações. Tu estás comigo, tu estás conosco, tu estás presente na vida de todos esses que estão a nos assistir agora nesse momento. E a tua presença é real e se manifesta de forma poderosa. Por isso que em ti, ó Deus, a minha alma, a nossa alma espera silenciosa, com a convicção de que o Senhor está de forma soberana no controle de todas as coisas de nossas vidas, deste mundo, da nossa igreja e de cada indivíduo, ó Deus, que está espalhado por essa terra. Abençoa-nos nessa noite, derrama da tua graça e infinita bondade sobre nossas vidas. É assim que nós oramos, pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, meus queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja presente em sua vida nessa noite e você se sinta fortalecido no amor e através da misericórdia do Senhor Deus. Vamos ler aqui o Salmo 62 para nós fazermos a nossa devocional nessa noite.
Diz assim o Salmo 62: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Sou Ele a minha rocha e a minha salvação, e meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida, ou um muro prestes a cair? Só pensam em derrubá-lo, da sua dignidade, na mentira se comprazem. De boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória estão em Deus, a minha forte rocha e meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe, pesados em balança. Eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuísse segundo as suas obras, Amém, queridos. Que Deus se faça presente na sua vida nessa noite, meu querido. Meu irmão, meu amigo, você que está nos assistindo aí, você que está dando um pouco do seu tempo para a louvor e glória do nosso grande Deus, né? Vamos cantar o hino 93, Firmeza na Fé. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, um sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se nada posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz um temporal. Ao me cercar minha tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando
Amém. Que maravilha poder cantar esse hino e declarar a nossa fé em Cristo Jesus. Isso é muito, muito belo, impressionante, na verdade. Você dizer que a sua fé e o seu amor estão firmados em Cristo Jesus, né? Queridos, vamos abrir o texto da palavra do Senhor lá em Hebreus, no capítulo 4, e vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 16. Hebreus, capítulo 4. E o versículo 16, para nós pensarmos um pouco e meditarmos nessa noite sobre o amor de Deus e o que nós podemos aprender e praticar, colocar em prática na nossa vida, diante de tudo que estamos vivendo. Bom, o texto diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Em ocasião oportuna, meus queridos. Vamos pensar nessa noite vamos conversar sobre o pensamento do que o texto nos ensina, que nos mostra, de que o Senhor nos dá graça. Mas Ele nos dá graça para ajudar em tempo apropriado. É assim que Deus faz conosco. Nós temos uma outra tradução para esse texto, né? Que em vez de falar em tempo, ou como diz aqui o texto, né? Em ocasião oportuna, o texto fala em tempo também oportuno. E acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, ou em graça para ajudar em tempo apropriado. Nós podemos falar assim. Essa é uma outra tradução que nós temos para esse texto, que é basicamente uma tradução mais literal, mais exata do entendimento desse texto aqui. Bom, mas não existe nenhuma contradição entre essas duas traduções, nem essa tradução da atualizada e nem essa outra tradução da NVI. Porém, algumas traduções chamam a atenção à nossa necessidade, né? Uma necessidade literal ao tempo de Deus, uma necessidade de entendermos o tempo de Deus, porque eu acho que precisamos focalizar sempre na graça do tempo de Deus. Nós precisamos focalizar no tempo e na boa vontade de Deus sobre nossas vidas, manifestado por sua graça. Porque quando nós temos uma necessidade, nós nos sentimos bastante inquietos. Existe uma inquietude muito grande a respeito de quando Deus vai satisfazer o meu desejo, quando Deus vai satisfazer a minha necessidade e a tua necessidade. É isso que nós podemos pensar. Isso podemos analisar de forma muito real no contexto que vivemos. Existe uma inquietude muito grande por parte de todo mundo para que possamos alcançar de forma muito breve, mais próximo possível, porque não agora ou amanhã, a solução para essa pandemia, para que possamos encontrar uma vacina ou um recurso que dê por fim toda essa tragédia que estamos vivendo nesse momento. Então nós estamos ansiosos por isso. Então nós queremos que Ele faça agora. Eu gostaria muito que Deus fizesse e resolvesse esse problema agora. Sinceramente, eu penso isso. Como também você. Gostaríamos muito. Mas tudo é no tempo de Deus. Então não é natural pensarmos que a graça de Deus será mostrada, ou por exemplo assim, tanto em seu tempo como em sua forma. Não é natural para nós, sabe? Nós não conseguimos entender esse tempo de Deus muitas vezes. E é fato isso. Eu fico analisando às vezes essa questão do tempo. Quando nós estamos fazendo alguma coisa em que nós estamos ansiosos para que aquele tempo passe. Parece-me que 30 segundos, 60 segundos, 1 minuto parece uma eternidade quando você quer que aquele momento passe. Podemos pensar assim, vamos usar um exemplo prático para nós, de forma muito prática e objetiva,
para você e para mim nessa noite. Você fica ansioso, digamos assim, e não vê a hora para que o seu filho venha nascer. São 9 meses para ele nascer, mas você fica ansioso para ver a carinha do seu bebê, da sua criança, e 9 meses parecem uma eternidade. Não é assim que nós pensamos? Isso por conta do tempo, porque nós estamos ansiosos para que esse tempo passe rápido. Por outro momento, a gente fica ansioso para que o tempo não passe, para que ele demore, para que seja longo, para que a coisa não aconteça logo. E você quer na verdade que demore muito tempo. Isso quando você está passando por um tempo bom, um tempo de muito prazer, aquelas férias que você tirou lá num lugar paradisíaco, talvez ali em Porto Galinha, talvez lá em Fernando de Noronha, e você tem um tempo determinado de ficar ali naquele lugar. Talvez seja 10 dias, e 10 dias para você parece 10 segundos, porque você não quer que passe logo. Essa é a nossa concepção da nossa necessidade, do nosso pensamento. Mas Hebreus capítulo 4, versículo 16, lembra-nos a buscarmos a Deus não somente quanto ao tipo de graça que necessitamos, mas também quanto ao tempo dessa graça. O tempo de Deus não é o meu tempo e nem o seu tempo. Então isso pode, assim, podemos pensar que isso pode mudar a nossa atitude na oração, por exemplo. Nós falamos essa semana ainda, terça-feira, descrevendo um pouco sobre a oração do Pai Nosso. Eu sei que teria muitas coisas a falar sobre a oração do Pai Nosso, mas o nosso tempo não é muito grande para falarmos aqui. Tendo em vista que o nosso vídeo também não pode ser muito grande, para não cansar você, e você não assistiu o vídeo, isso acontece muito. Então, você sabe muito bem que a oração do Pai Nosso fala lá: seja feita a sua vontade, no tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é frequentemente, necessariamente estranho. E isso não deveria surpreender-nos a nós, visto que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então Deus está fora dessa realidade temporal para nós, como diz lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Deus pode compactar 1000 anos de impacto em um dia e levar 1000 anos para fazer a obra de um dia. Deus é Deus. Então aquilo que poderia ser maçante para realizar em 1000 anos, ele faz apenas em um dia. Então 1000 anos para Deus é um dia para Deus pode ser 1000 anos, porque para Deus não existe essa realidade. Deus é atemporal, ele está fora dessa realidade de tempo. E o que ele deseja para nós está fora da realidade do nosso tempo. Nós é que estamos presos a esse tempo, estamos limitados a esse tempo, ao tempo de vida, aos anos que se passam, a esse tempo que nos chama tanta atenção. Bom, essa ideia do tempo, do 1000 anos para Deus, o primeiro caso que o apóstolo Pedro nos coloca aqui, ele não fica sobrecarregado. Já no segundo, não se mostra apressado. Então, para Deus, essa ideia de tempo realmente é temporal. Como disse o apóstolo Pedro, né? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Esses alguns, né? Somos nós. Nós estamos ansiosos e queremos que as coisas aconteçam logo, e até porque nós estamos desesperados, irmãos. Nós o tempo todo ouvindo reportagens, notícias, e parece que a coisa só se agrava. Eu estava ouvindo a CBN um dia desse lá, e tem um momento da CBN que o radialista faz questão de dizer assim: vamos agora para as boas notícias. Porque eles passam o tempo todo falando tanta coisa ruim, eles entenderam que precisa um momento na sua transmissão que transmita algo positivo, algo que surpreenda, algo que gere esperança, algo que possa motivar as pessoas a ter uma perspectiva um pouco diferente do que é visto realmente. Então, nós não podemos nos surpreender
com o fato de que que nós temos da parte de Deus a ajuda em tempo apropriado. A ajuda de Deus, ou seja, essa perspectiva de Deus é algo diferente do que é na nossa perspectiva. Porque na perspectiva de Deus, para Deus sempre é melhor. Deus tem sempre o melhor para mim. Deus tem sempre o melhor para você. Deus tem sempre palavras de esperança e fé para mim e para você também. Porque é sempre graça para nós. É sempre o derramar da graça de Deus. É uma graça que deve sempre receber nossa confiança pelo que ela é e pelo tempo em que nos será dada, na verdade. Nós precisamos confiar na graça de Deus, nós precisamos depositar nossa esperança sempre na ajuda do Senhor Deus sobre nossas vidas. Deus nos ajudará no tempo oportuno. A ajuda do Senhor vem no tempo certo, é isso que o texto está falando. A ajuda do Senhor não vem no tempo errado. Deus não tarda, Ele não chega no momento errado. Você lembra lá naquela situação em que Maria e Marta estavam lá desesperadas porque Lázaro havia morrido? E a impressão que dá naquele contexto do tempo é que Jesus Cristo havia chegado no tempo errado. E que Ele havia chegado no tempo tarde demais, mas não foi isso que aconteceu. Jesus havia chegado no tempo certo. No tempo certo de quê? Dele manifestar o poder de Deus, dele mostrar para aquelas pessoas de que Deus era Deus dos vivos e dos mortos, e que aquele momento era o momento em que Deus seria glorificado através do seu Filho, através do Pai. Então, muitas vezes nós estamos simplesmente enganados diante da pessoa de Deus e diante do agir de Deus, diante do mover de Deus. Nós estamos extremamente distantes da realidade dele. Lá em Atos capítulo 17, versículo 25, diz assim: pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Essa percepção, essa compreensão de que Deus é Senhor de todas as coisas, e é a percepção da soberania de Deus. É a percepção de que eu preciso realmente da ajuda de Deus. Eu preciso da ajuda de Deus para a minha fé. Eu preciso da ajuda de Deus para que Ele me sustente, porque a tendência é que venhamos fracassar na fé. A tendência é que a sua fé e minha fé seja fraca o suficiente, seja muito fraca para entendermos e compreendermos a graça de Deus. Nós precisamos da graça de Deus para estimular o nosso zelo, o seu zelo, para dar o melhor para Deus, para proclamarmos o Evangelho da graça do Senhor, para evangelizar. Nós precisamos dessa ajuda de Deus para a adoração autêntica, para que você possa adorá-lo com todo o seu coração e o seu ser, mesmo diante do Coliseu, qual você está agora diante, das férias do qual nós fomos colocados. Nós precisamos dessa fé, dessa graça de Deus, para ter coragem, para vivermos uma vida santa, para termos uma vida de santidade, para termos uma vida de renúncia, para termos uma vida de amor a Deus, de dedicação, para carregarmos a cruz. Nós precisamos dessa graça para nos encorajar. Nós precisamos da ajuda de Deus para que eu e você possa cuidar de nossas famílias, dos nossos lares, dos nossos cônjuges, dos nossos filhos. Nós precisamos da ajuda de Deus para conduzir o nosso lar. Nós precisamos da ajuda de Deus para ministrar, meu querido, a esperança, as pessoas que estão sem esperança, sem fé, para ministrar o amor de Deus e a paz. Nós precisamos dessa graça, da ajuda de Deus, para que possamos ter um gozo profundo em nosso coração, a satisfação e uma ousadia para levarmos e conduzirmos aos nossos irmãos, para que possam entender e receber a orientação do quanto nós precisamos depender de Deus para planejar o nosso futuro e para depender do nosso futuro, do futuro do qual Deus tem para a nossa vida. Eu preciso da ajuda de Deus. Você precisa da ajuda de Deus para milhares e milhares de outras coisas, e tantas coisas que nós temos que exigem de nós atitude.
Então nós temos a ênfase na graça de Deus, no agradável amor de Deus sobre nossas vidas dessa forma. E aí, pensar nisso é pensar na soberania de Deus. É nessa soberania de Deus, ou seja, na administração de Deus, do tempo de Deus sobre nossa vida. Por exemplo, nós temos lá em Daniel capítulo 2, versículo 21, onde Daniel afirmou que o Senhor muda o tempo e as estações. Olha só que coisa impressionante. Deus controla todas as coisas. Então isso significa que as épocas de bênçãos, sabe, modestas ou imensas que podemos usufruir em nossas vidas, no nosso lar, na igreja, estão nas mãos de Deus. Estão sobre as mãos de Deus. E é Ele que geralmente determina o tempo de nossas bênçãos. De modo que a sua sabedoria e a nossa, e não a nossa na verdade, mas seja ressaltada, sabe? Seja glorificada, seja exaltada. Por isso, meu irmão, meu amigo, que Deus está mais interessado na sua paciência, na minha paciência, do que em nossa satisfação instantânea. Ele quer a nossa perseverança. Ele quer e Ele manifesta a manutenção da nossa fé e da nossa vida. Porque o tempo de Deus pagará os seus dividendos no tempo dele, além do que podemos imaginar. Porque Ele tem reservado e preparado para nós muito além do que pedimos e pensamos. Por isso que é sempre a graça de Deus. Por isso que é a graça para ajudar em tempo apropriado, em tempo oportuno, no tempo que Deus determinou para mim e você. Porque o tempo é o conteúdo da bênção, são graciosos para Deus. O tempo e o conteúdo da bênção são graciosos para cada um de nós. Para nós finalizarmos, irmãos, a graça para ajudar em tempo apropriado. Essa mesma graça. Essa graça de Deus. É essa graça que nos ajuda. É essa graça que está com você. É essa graça que está comigo. Então cheguemos confiantemente junto ao trono da graça e recebamos o que Deus tem para mim, para você e para nós. Uma graça soberana, designada e controlada quanto ao tempo para o nosso bem e para o seu bem também. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos orar agora, meu querido. Põe agora a tua vida nas mãos desse Deus soberano. Se coloque agora no altar dele e diga para ele o quanto você está feliz por saber que a sua graça tem o ajudado e tem sido presente sobre as suas vidas. Declare agora em nome de Jesus o quanto você precisa dele. Glorifique o nome dele, sua graça. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço.
louvar e te bendizer, ó Deus, porque a tua graça tem sido conosco, tem nos ajudado. Ó Deus, seja a nossa fortaleza, seja o nosso socorro bem presente nas tribulações e nos dê a visão da tua graça, que está agindo sobre nossas vidas em tempo oportuno. Obrigado, Deus, pela manifestação do teu poder sobre cada um que está aqui nos assistindo. Que o Senhor possa alcançá-los, ó Deus, com essa graça e fortalecê-los mediante a fé em Cristo Jesus. Faz assim, ó Deus, conforme o teu soberano amor, conforme a tua soberana graça. Derrama do teu amor, Deus, sobre aqueles que estão enfermos, doentes, aqueles que estão desesperados, aqueles que precisam, Senhor Deus, de Ti nesse momento. Faz assim para a glória do Teu nome. É assim que nós oramos, te pedimos e te agradecemos, ó Deus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos. Que você tenha sido extremamente fortalecido por essa verdade que diz no capítulo 4, exercer de Deus. Sejamos agraciados por seu amor e fortalecidos, porque a sua graça, ela é manifestada em tempo oportuno, de acordo com a vontade e o amor de Deus. Deus te abençoe e fica com Deus. Um grande abraço.